Quero ler com você Marcos capítulo 4, versículo 35. Um texto muito conhecido. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então, ele perguntou aos seus discípulos: por que é que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus, nessa manhã, nós queremos ter um encontro com a Tua palavra da verdade, com a Tua vontade. Que aquilo, meu Deus, em nós, que ainda não encontrou essa resposta, possa encontrá-la. Que nós possamos reconhecer nessa manhã que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Fala conosco, meu Deus, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa é uma palavra que me ensina muito, nos ensina muito, sobre a nossa postura no reino de Deus. Imagina que quando você vai ler, não só no Evangelho segundo Marcos, mas também segundo Mateus e Lucas relatam esse fato. O que se narra que aconteceu antes desse episódio é que Jesus estava intensamente trabalhando e ensinando, fazendo milagres, falando do amor de Deus, discipulando. Jesus, ele estava com intensidade exercendo o ministério. E é interessante que cada frase, cada detalhe que eu quero trazer nessa manhã para você, é uma provocação para nós entendermos coisas simples que acontecem na nossa vida no dia a dia. A Bíblia diz que ao anoitecer, Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: nós vamos agora para o outro lado, vamos? E eu quero começar essa manhã te perguntando, se você está disposto a fazer uma travessia, para encontrar o que tem do outro lado, desse seu processo de transformação. Porque muitas vezes, nós queremos seguir Jesus, estar com Jesus, receber de Jesus, mas nós não queremos entrar no barco com Jesus para chegar do outro lado. Nós queremos que seja do nosso jeito, da maneira que a gente entende. Não por acaso
esse momento entre Jesus e os discípulos nos traz grandes lições e ensinamentos sobre o fim das coisas, o processo pelo qual passamos quando deixamos algo para trás, o medo de iniciarmos coisas novas, o assombro que quando algo que nós não planejamos acontece, e a realidade de quando Jesus chega e resolve, quando Deus vem na nossa vida e toca, tudo se acalma e a gente fica admirado pensando: uau, Deus fez. Quem nunca viveu isso, né? De fazer uma oração e Deus responder e depois dizer assim: nossa, Deus respondeu mesmo. Nesse episódio em que Jesus estava com os seus discípulos, quando começa a anoitecer, ele entende que era hora de parar o que estava fazendo e ir para um outro lugar. Ele decide pegar o barco e atravessar o mar da Galileia. E é interessante que quando os historiadores eles falam desse lugar que Jesus atravessou, imagina comigo uma grande quantidade de água, com montanhas à sua volta, e entre aquelas montanhas, um ar gelado que corre entre as montanhas e vai bater exatamente contra o ar quente e úmido que paira sobre aquelas bacias de água. Assim, os historiadores falam de como era aquela região onde Jesus foi atravessar com o barco. Aquela região era uma região propícia a tempestades que chegavam sem avisar. Quando o ar frio, deslocado, se confrontava com o ar quente e úmido, gerava aquela tempestade. Ou seja, quando Jesus passou por ali, ele sabia o risco que corria. Os navegantes que passavam por aquele lugar sabiam os riscos, o que poderia enfrentar. Poderia não ter nada, mas poderia ter um grande desafio. Ora, assim não é na nossa vida? Ninguém planeja uma dificuldade, ninguém planeja uma enfermidade, ninguém planeja lutas com os filhos, luta no casamento, desemprego, uma empresa quebrar. Ninguém planeja entrar em depressão, passar por um sofrimento, enfrentar algo que não queria enfrentar. Mas se nós estamos dispostos a entrar no barco com Jesus, para mudarmos o lugar onde nós estamos, para mudar de nível, para findar um ciclo e começar outro, nós precisamos estar dispostos também a passar pelo processo. E é passar pelo processo que pode transformar a nossa vida. Tem uma frase que diz que mar calmo nunca fez bom marinheiro. E aí eu diria para você nessa manhã, uma vida muito calma, muito tranquila, com tudo de bom, nunca fez um bom cristão. Nós precisamos, nas dificuldades da vida, nas tempestades que enfrentamos, experimentar aquilo que Deus tem trazido para nós. Porque numa dificuldade nós somos colocados à prova. Quando nós estamos dentro de uma questão que nós não gostaríamos de estar enfrentando, que nós não planejamos, é uma tempestade, nós somos colocados
à prova no nosso caráter, no nosso temperamento, na nossa vida com Deus, na nossa fé. E olha que interessante, quando nós entramos em um barco, não tem muito para onde ir. Você pode entrar no barco, chegar no destino, que está traçado para você chegar lá. Esse barco, no meio do caminho, pode naufragar, afundar. Isso aconteceu com Paulo, pode acontecer com cada um de nós, aqui falando espiritualmente. Ou, simplesmente, esse barco pode se perder, ficar à deriva. Amados, vamos pensar bem em quantas situações na nossa vida nós estamos à deriva, faz tempo. Em quantas experiências na nossa vida nós estamos só boiando. Já pensou? Levado, sem rumo. Sabe o termo de vento em popa? A popa é a parte traseira do barco, da embarcação, e quando o vento vem e bate na parte traseira, o barco, a embarcação, ela é levada. É mais fácil velejar. Acontece que quando nós começamos a nossa vida com Deus, quando nós descemos as águas do batismo, quando nós seguimos Jesus, nós temos dentro de nós uma ilusão de que o vento de Deus vai soprar e nós vamos avante. Nós não queremos acreditar que passaremos por dificuldades. E aí, muitos se perdem, estão à deriva dentro da igreja, com a Bíblia na mão, há tempos. Alguns já naufragaram, mas outros, mesmo enfrentando tempestades, continuam avante, indo. E você sabe o que é difícil de quando a gente está à deriva, sofre um naufrágio, enfrenta uma dificuldade, uma tempestade, é que a gente pensa que a gente foi esquecido por Deus. Como é doloroso para alguém que ama Deus, que confia em Deus, que acredita na promessa, que foi ensinado na palavra, de repente se deparar com algo que frustra todos os seus sonhos, todas as suas expectativas, e você se sente abandonado por Deus. Tem um livro que eu gosto muito. Quem me indicou foi uma pessoa daqui da comunidade, Amanda. O nome do livro é O Deus que Destrói Sonhos. E quando eu vi o tema, eu pensei, nossa, que tema forte. Acontece que na maioria das vezes, os sonhos que nós fazemos com Deus são ilusões. Ilusões de que nós não vamos ter problema na educação dos nossos filhos, ilusão de que nós não teremos problema dentro da igreja, que não teremos problema em um casamento, que não teremos problemas financeiros, que a nossa vida vai de vento em popa. E de repente Deus querendo tratar um caráter rígido, um coração ganancioso, Deus querendo tratar uma pessoa que não dá valor à família, Ele deixa que as tempestades que já estão marcadas para aquele local, veja, Deus não trouxe tempestade para aquele lugar era um lugar propício à tempestade, eles só tinham que chegar do outro lado.
Deus, Ele vai permitir que ao viver um processo para chegar do outro lado, você passe pelas tempestades que aquele lugar naturalmente enfrentaria. E não é para Ele ver quem é você, porque Deus sabe quem sou eu e quem é você. Deus sabe. Deus sabe das intenções do nosso coração, antes da gente desejar, da gente sentir, da gente pensar. Ele nos conhece, Ele nos formou. Deus quer que você se veja. Deus quer que eu me veja naquela situação. E aí, quando nós nos deparamos com quem nós somos diante daquela situação, é que vai demarcar se nós vamos naufragar, ficar à deriva, ou chegar no nosso destino. Porque muitos de nós, mesmo quando olhamos para quem somos, para a miséria da nossa alma, continuamos ali. Lembra da oração do fariseu? Obrigado, meu Deus, porque eu dou o dízimo, eu sou fiel, eu obedeço às suas leis, não sou como esse. E aponta para aquele homem que, jogado aos pés do Senhor, dizia: Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu preciso da sua misericórdia. O problema é que na maioria das vezes, nós contamos a história do fariseu, mas nós estamos ocupando o lugar do fariseu. Nós estamos achando que já alcançamos um status bom e perfeito, e não tem nada para ser mudado. Oh, amados, quantos de nós estão à deriva, dentro de casa, na família, na vida espiritual, pura e simplesmente porque não olharam para si mesmo e disseram assim: eu preciso melhorar o meu jeito de administrar o meu dinheiro, eu preciso melhorar o jeito de tratar a minha esposa, eu preciso melhorar o jeito de tratar o meu esposo, eu preciso olhar para os meus filhos com mais respeito, ou eu preciso olhar para os meus pais com mais respeito e gratidão. Tem tanta coisa na nossa vida que nós podemos olhar e pensar: onde é que nós podemos nos fazer diferente? Naquele momento, os discípulos apavorados, porque contra o barco vinha vento, vinha onda, o barco se enchia de água e eles desesperados. E aí nesse momento, não está escrito aqui, mas eu imagino os discípulos falando assim: não é possível, a gente só está aqui nesse barco porque a gente seguiu Jesus. Porque não é verdade? Não tinha outra razão. Eles só estavam ali porque eles estavam seguindo Jesus. Quantas vezes na sua vida, e eu já vivi isso, eu já contei isso para vocês, acho que a maioria de vocês já me ouviu dizendo isso, de um dia que eu estava indo para a igreja, já tinha passado uma dificuldade financeira, já tinha perdido o carro, estava só com uma moto, sol lindo de 2 horas da tarde, eu e meu esposo nos arrumamos para ir para a igreja, porque era a gente que chegava cedo para abrir a igreja, arrumar a igreja, para o culto acontecer. Nós éramos diáconos. E aí a gente, todo lindinho, arrumadinho, subiu na moto e vento em popa. Não andou nem meio quilômetro, veio uma chuva dessa que só aparece aqui em Sergipe. Parecia que a nuvem estava aberta assim em cima da gente. A gente se molhou todo. Voltamos para casa. Isso implicaria o quê? Vou chegar atrasado na igreja. Não vai dar tempo de fazer tudo que tem que fazer. E eu já voltei para casa. Veja, o caráter do velho homem, ele é um caráter que ele aprendeu a se defender no braço. Eu não sei vocês, mas eu tive que conquistar os meus espaços na minha vida na força, na garra, culturalmente falando.
Ah, você é menina, você não... Eu passei por isso, tá, gente? Eu tenho 46 anos hoje, fiz ontem. Você é menina, você não pode estudar. Quem é que disse que eu não posso estudar porque eu sou menina? Não, eu vou estudar também, mas não podia. Era cultura. Então, muita coisa você talvez tenha tido que conquistar no braço, e isso fez você uma pessoa carrancuda, dura, que acredita ainda hoje que tudo que você tem foi porque você conquistou no braço. Não foi pela misericórdia de Deus. Talvez até tenha sido isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós chegamos diante do Deus Todo-Poderoso e entregamos a nossa vida a Ele, nós mudamos o rumo da nossa vida, tudo passa a ser diferente. Isso aconteceu com Saulo. O Paulo, o grande homem de Deus, é o cara que resolvia na sua capacidade, na sua eloquência, no seu estudo, e de repente ele abre mão de tudo aquilo e fala: miserável homem que sou, eu dependo do Senhor. É isso. Nós temos que olhar para tudo aquilo que nós temos hoje como riqueza e pensar assim: o que é isso quando a tempestade chega? Não é nada. O que é um diploma, o que é o dinheiro, o que é o lugar, o status social que nós temos, quando vem a doença, quando vem a depressão, quando vem a vontade de desistir de tudo. O momento que nós temos no barco é o momento de olharmos para quem nós somos verdadeiramente e começarmos a mudar. Finalizando aquela história, eu cheguei em casa 2h da tarde, toda molhada, meu marido todo molhado, tendo que trocar de roupa. O sol voltou a raiar, a chuva passou, e aí, eu cheia da minha justiça: Deus, como o Senhor é injusto, eu estava indo para a sua casa, eu te sirvo, e olha como eu estou. Chorei, reclamei, blasfemei. Depois me envergonhei, porque eu me ouvi. Às vezes eu acho que aquela nuvem foi colocada ali, que já é uma característica de Sergipe, mas para que eu lembrasse quem eu sou e o que é que eu estava entregando para Deus. É isso que eu quero perguntar para você nessa manhã. Você quer chegar do outro lado? Olha o que você é, quem você é e o que é que você está tentando entregar para Deus. Porque se você tem uma vida de 10, 20, 30 anos de cristão, mas não consegue se submeter à vontade de Deus, porque a sua vontade, a sua carne, ela fala mais alto, então está na hora de você viver uma conversão verdadeira, ser um cristão por consciência, olhar para a sua carne e falar assim: tá, tem alguma coisa que precisa ser mortificado aqui, eu preciso anular alguma coisa em mim, eu preciso anular as minhas razões, para dar lugar ao Espírito Santo. Olha que lindo sobre Jó. Jó, um homem íntegro, justo. Quando Satanás chegou na presença de Deus e falou assim, Deus falou para ele assim: você está vindo de onde? Ele disse assim: estava passeando pela terra. Jó não é um turista que estava passeando, ele estava ali observando: quem é que eu derrubo? Quem é que eu vou fazer cair? E aí Deus falou assim: você viu o meu servo Jó? Homem fiel, íntegro. Satanás tinha visto. Ele tinha visto. Tanto tinha visto que ele fala assim: claro que ele é fiel. O Senhor foi lá e colocou uma cerca em volta dele. Sabe o que isso me faz pensar? Ele já tinha forçado aquela cerca. Ele já tinha tentado derrubar Jó antes. O inimigo das nossas almas, ele tenta nos derrubar. Ele coloca coisas simples do dia a dia, tempestades que você vai passar por ela, ele fica ali na torcida, para que você
fiquemos amedrontados, aterrorizados, e para que a gente faça como os discípulos fizeram. O Senhor não tem medo? O Senhor não se importa que eu morra? Você já fez isso? Como eu contei a minha história. Quando Jó foi provado, quando Deus fala assim, tá certo, você pode tocar em qualquer coisa, não tira a vida dele. Jó questiona Deus, mas eu sou justo, mas eu sou íntegro, mas eu faço a sua vontade. Ele estava certo? Estava. Ele não estava falando nenhuma mentira. Só que o problema não é eu ser justa. O problema é quando eu me arvoro em cima disso e acho que porque eu estou no barco com Jesus, Jesus tem a obrigação de fazer todas as tempestades acabarem. O que eu preciso entender é que estando no barco com Jesus, naufragando, com o naufrágio, à deriva, chegando em qualquer lugar, se eu estiver no barco com Jesus, eu estou no propósito, a vontade dele prevalece e não vai me faltar nada. É difícil alcançar isso, irmãos, eu sei. Mas quando a gente começa a viver isso, tudo muda. No final do livro de Jó, Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te viram. Ou seja, eu tive uma experiência contigo. Quando você tem uma experiência com Deus, tudo muda. Tudo muda. Não tenha medo quando a tempestade vier sobre o barco, isso é uma experiência que você está tendo com Deus, para que você possa evoluir, passar por esse processo, chegar do outro lado. Aquele contraste dos discípulos apavorados e de Jesus dormindo me ensina muita coisa. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, na popa do barco. Quando você vai ler a história, e quando você lê na Bíblia, a Bíblia não tem nada por acaso. Diz que Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça encostada sobre um travesseiro. Os historiadores dizem que esse travesseiro, muito provavelmente, ele ficava debaixo do banco do timoneiro, daquele que conduz o barco. Quem conduz o seu barco? É Deus que está no governo da sua vida ou é você que está no governo da sua vida? Deus, Ele nos dá a capacidade para atravessarmos dificuldade, mas se Ele não estiver no governo da nossa vida, é nossa atitude que faz a diferença, mas se Ele não estiver no governo da nossa vida, fracassaremos. Fracassaremos. Jesus estava exausto. O homem que pregou, ensinou, curou, falou, quando findou o dia, ele falou, chega, está na hora de fechar esse ciclo e chegar do outro lado. Ele estava tão cansado que do jeito que ele estava, ele foi para o barco. Ele chegou no barco, foi lá debaixo do banco do timoneiro, pegou o travesseirinho, foi para o final do barco. Sabe a popa onde o vento bate e leva? Ele foi lá para a parte de trás, pegou o travesseiro, botou na cabeça, dormiu. Quando os apóstolos estavam presos, quando Pedro estava preso, dormindo, o anjo veio e resgatou ele. Se você for na Bíblia, você vai ver muitos momentos onde a Bíblia fala sobre esse momento do descanso. Tem o momento da vigília, mas tem o momento do descanso. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei se esse é o momento de você se colocar de pé, em atitude, ou se é o momento de você descansar e confiar. Mas peça ao Espírito Santo que te dê discernimento para isso. Porque muitas batalhas na nossa vida, a gente ganha dormindo, confiando em Deus. O salmista fala o quê? Em paz me deito e eu logo adormeço, porque o Senhor me guarda.
E às vezes a gente perde o sono por alguma questão que a gente não está conseguindo dar conta. A tempestade, ela nos ensina sobre domínio próprio. E enquanto nós não tivermos domínio próprio, nós vamos passar pelas tempestades e as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações humanas, elas vão ser expostas diante de nós. Leia comigo o que está escrito no verso 38. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Eu ali em cima da moto: Deus, o Senhor não se importa comigo? Ele se levantou. Veja, ele se levantou, repreendeu o vento e disse para o mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Eu posso aprender 3 coisas com isso. Tem momentos com Deus que eu posso descansar, deitar na popa do meu barco, pegar o travesseiro do timoneiro, porque Ele está no controle, e dormir. Porque eu sei que o que eu tinha que fazer já foi feito. Entende? Jesus, o que Ele tinha que fazer naquele dia já tinha sido feito. Agora era com quem estava conduzindo o barco. Não era mais com Ele. Mas se em algum momento eu precisar me levantar, eu preciso me levantar e eu preciso atuar. E para que eu me levante, para que eu atue, ou para que eu durma, eu preciso de fé. Abre, se você puder, Hebreus capítulo 11. O que a fé faz? Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova ou a convicção, algumas tradições dizem, daquilo que nós não vemos. Isso é a fé. Fé é a certeza de quem está esperando, é a convicção daquilo que você não está vendo, mas você está esperando, você acredita e vai acontecer. O que é que você tem fé que vai acontecer na sua vida? Um casamento restaurado, uma vida financeira próspera, uma doença curada, um filho resgatado para a presença de Deus. Isso tudo é humano, né? E é pouco. Vamos ter, mas mudando o nível aqui, vamos ter fé que eu vou cumprir o meu propósito, que eu vou dar conta daquilo que Deus tem para mim, como vontade dEle, que a minha vida espiritual vai mudar de nível, que eu vou ter uma vida de conquista, uma vida transformada. Mas aí quando começa isso tudo vir para você aqui agora, começa a vir algum tipo de ansiedade, medo, tristeza. Como que o meu casamento vai ser bem-aventurado com a situação que eu estou vivendo? Como que eu vou prosperar com tal situação? E aí começa as ondas baterem no barquinho aí e assustar. Olha o que diz Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14, verso 1. Não se perturbe o coração de vocês. Toda vez que a Bíblia fala sobre coração, não pense no coração, pense na mente. O lugar em que se processam os pensamentos. Não como a gente conhece aqui o lugar onde se processam os sentimentos, mas é o lugar onde se processa o entendimento. Por isso, quando você vai ler lá,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, imagina que o coração é o lugar, quando você lê na Bíblia, o lugar onde se processa o entendimento. Aí diz assim: não se turbe o coração de vocês, ou não perturbe o coração de vocês. Se perturbar, turbar, desassossegar, é um desassossego, aquela coisa ruim que a gente sente. Não deixa isso. Creiam em Deus, creiam também em mim. Isso foi o que Jesus falou. E é o que eu lembro para você nessa manhã. Creia. Creia. Entenda que a gente precisa ter entendimento e discernir que nós vamos ter que passar em alguns lugares que a água é até calminha, mas tem montanha do lado e os ventos vão se cruzar, vão se bater e o negócio vai ficar feio. Entenda que em alguns momentos a situação vai ser desfavorável, mas não é a situação que importa. Não é. Não é o vento, o mar, as ondas, nem como você está, porque os discípulos estavam apavorados. Jesus, quando acordou, falou com eles: vocês estão com medo de quê? Eu te faço essa pergunta nessa manhã. Você está com medo de quê? É a sua fé, é a sua postura que vai te capacitar para chegar do outro lado. Não se turbe o vosso coração. Versículo 39, capítulo 4 de Marcos. Ele se levantou, repreendeu ao vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então ele olhou para os seus discípulos e perguntou: por que é que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Toda vez que você estiver enfrentando o medo, você está sendo provado na sua fé, olhe para a sua vida. Veja se o que você está enfrentando é grande, e talvez seja, mas olha para o seu Deus. Ele é grande. Ele é grande. Você é pequeno, eu sou pequena, mas Deus, Ele é grande. E Ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que as ondas que nos assombram. Ele é maior do que o vento. Ele tem o domínio de todas essas coisas. Os discípulos estavam apavorados e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu convido você a fechar os seus olhos nessa manhã. Sondar o seu coração e tentar identificar do que é que você tem medo. O que é que está deixando o seu coração fragilizado? O que é que está deixando a sua mente fragilizada? E talvez você possa nessa manhã orar a Deus e falar com Ele: meu Deus, eu achava que eu te conhecia, mas eu estou me dando conta de que eu não conheço o suficiente, porque eu tenho olhado muito para mim. Oh, meu Deus, nessa manhã, nós nos colocamos na Tua presença e te pedimos: fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Olha, meu Deus, este teu filho, essa tua filha, que talvez esteja dentro de um barco à deriva, há tanto tempo perdido, num turbilhão de medo, num turbilhão de emoções. Olha, meu Deus, para essa tua filha que tem enfrentado desafios, que acha que não é capaz, que não vai dar conta, que não consegue.
Eu acredito, meu Deus, que nós estamos onde devemos estar, mas não precisamos ficar ali. Que o Teu Espírito Santo nessa manhã sopre no ouvido da Tua filha, do Teu filho, dos mais jovens aos mais velhos, e que eles possam, meu Deus, declarar com alegria no seu coração que eles estão sensíveis à voz do Teu Espírito. Tira, meu Deus, toda a angústia da alma, toda a fraqueza. Envolve, Espírito Santo. Coloca a sua unção sobre os teus filhos.